Olá, seja bem-vindo aos estudos dos mistérios na escola de Melquisedeque. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre os 7 princípios herméticos do funcionamento das pirâmides em uma transição planetária. E falando sobre a evolução, e agora nesta fase desta aula de hoje, que vai ser a primeira aula sobre geometria sagrada na evolução do gênero. Então, eu vou passar os estudos sobre a geometria sagrada que foi falada na aula, na 18ª aula, que a 18ª aula eu falei sobre a geometria sagrada de Leonardo da Vinci. Mas vão ser 2 blocos de informações. Vai ter os estudos dos mistérios na escola de Melquisedeque sobre o funcionamento das pirâmides na evolução do homem em uma transição planetária. Então você vai encontrar lá no meu canal A Unificação das Terapias Vibracionais, todas as informações como que ocorre o funcionamento das pirâmides e a evolução da raça humana, e sobre geologia, geografia, arqueologia. Então tem 18 vídeos relacionados ao funcionamento das pirâmides na evolução do homem. Agora serão colocados na minha playlists estes vídeos que serão aulas sobre a geometria sagrada na evolução do homem. A última aula, que foi eu estava falando sobre a geometria de Leonardo da Vinci, eu vou explicar esta geometria e os funcionamentos dos órgãos dentro do conceito da medicina chinesa. Os estudos serão passados em várias aulas que você irá acompanhar aqui e também no meu canal A Unificação das Terapias Vibracionais, como que o gênero desenvolve, como que ocorre a evolução dele, estudando a geometria sagrada e o desenho do homem vitruviano que foi desenhado por Leonardo da Vinci. O que é esta geometria sagrada e como que todas as linhas estão inseridas apenas em um ponto específico, mostrando a evolução do homem no ser humano quando ele está sendo gerado na barriga, gerado pela mãe. A geometria sagrada mostra, que você vai estar acompanhando, eu irei mostrar cada órgão nas aulas, que eu irei falar sobre os 12 órgãos, os 5 elementos na medicina chinesa, que dentro dos meus estudos eu falo que são 6 elementos na medicina chinesa, e que está ligado a todo o processo geofísico do planeta Terra e a o funcionamento das pirâmides. Então, os estudos sobre o homem vitruviano e a geometria sagrada, que é este desenho que vai estar acompanhando, você vai estar acompanhando os desenhos sobre esta geometria, e eu vou estar explicando passo a passo como é que esta geometria, são linhas energéticas que constitui toda a nossa estrutura física neste processo evolutivo em uma transição planetária. Mas antes, eu vou estar falando um pouquinho sobre o conteúdo do livro, o livro é A Ciência que Foi Ocultada, que faz parte de todos esses estudos que irei falar sobre a geometria sagrada na evolução do homem. Então, o livro, você adquirindo o livro A Ciência que Foi Ocultada,
revelação científica do terceiro segredo de Fátima, fala sobre o crescimento estrutural e físico. Mas este livro eu posso lhe dizer que é uma apostila. São todos os meus estudos, que desde 2009 a 2013 eu fui pesquisando e trazendo as informações para você. Então o livro em um único livro tem as informações sobre a ciência que foi ocultada e a arte do emagrecer. Olha que interessante. Todo mundo está preocupado que quer emagrecer um pouquinho, mas como que a gente vai conseguir passar por esta transição planetária e sabendo qual é o alimento compatível com a frequência do nosso código genético, para que possamos ter um equilíbrio físico, mental e espiritual. É assim que funciona a árvore da vida, os 7 chakras, né? Todos os meridianos necessitam de um reequilíbrio alimentar para produzir-se mais energias. Então, a geometria sagrada, que está ligado à medicina chinesa, está relacionado à terapia ortomolecular e o funcionamento das pirâmides. Vamos lá. Então, o livro tem informações sobre a arte do emagrecer. Então, neste livro que eu vou mostrar aqui, eu estou falando sobre o gênero. Neste livro eu falo sobre o gênero, tá? Que eu estou falando sobre conscientização e equilíbrio. Mas, além do livro que você irá adquirir, que aqui tem um questionário, onde você vai fazer o seu próprio questionário, e esse gráfico aqui que faz parte do curso que eu irei lançar aulas online. Então, o gráfico ele está assim, com as divisões e relacionado a cada órgão e a cada meridiano na medicina chinesa. Então, na aquisição deste livro, automaticamente, em dezembro, eu estou presenteando a todos que adquirirem o livro. Você vai receber uma apostila de radiestesia, aonde eu vou estar passando também meditação. Vou gravar um vídeo e você vai ter a forma com que você vai fazer a meditação para trabalhar com o pêndulo. Vamos lá? O que é radiestesia? Que está na apostila completa para você montar a sua dieta, a da sua família e saber exatamente o alimento que é compatível ao seu código genético, que vai reequilibrar o seu organismo. Vamos lá? Então, na aula de radiestesia, o que é uma radiestesia? Vamos lá. A radiestesia é a utilização de um pêndulo em que trabalha com a parte sutil, faz-se a avaliação do campo de vibração de uma outra pessoa, mesmo estando perto ou não. Então, através de um pêndulo de cristal, há a possibilidade de você montar a sua dieta, mas utilizando uma régua de DNA alimentar. O que vem a ser esta régua de DNA alimentar? Então, aqui eu tenho o gráfico, que isso será passado no curso. Então, você vai estar recebendo uma régua aonde você vai aprender a trabalhar com a radiestesia e montar a sua dieta, que você vai saber se esse alimento é compatível ou não e o pH. Tá? Você vai saber qual é o pH deste alimento, se ele vai reequilibrar ou não o seu
a sua energia. Então, a radiestesia, quando uso o pêndulo, você vai ter toda a prática de como utilizar esse pêndulo. Porque esta régua de DNA, ela vai ser usada depois no curso de radiônica, junto com todos os conhecimentos da medicina chinesa. Então eu desenvolvi uma nova metodologia que foi aprovada pela SINT, pela Sociedade Internacional de Terapia, e esta mesma metodologia eu fiz um trabalho de ação social na minha cidade e fui condecorada pela ABRAMIL, Academia Brasileira de Medalística Militar. Então, com este gráfico, o aluno que fizer o curso, né, você vai receber depois as informações que vai entrar cromoterapia, que é utilização de lâmpadas, a litoterapia, que é como utilizar os cristais, os locais que serão colocados os cristais, fazer a digitopressura. A digitopressura, você vai ter conhecimento sobre os meridianos de acupuntura, excesso ou deficiência de energia, como reequilibrar esta frequência. Também vai ter o trabalho, como trabalhar com a água vibracional e a musicoterapia. Então eu consegui, através das canalizações, montar todo o processo, os estudos da musicoterapia. São 97 músicas eruditas que vão reequilibrar o órgão Yin ou Yang na avaliação com este gráfico radiônico. Então, o primeiro passo que eu passo para os meus alunos, quem comprar o livro, é a radiestesia. Então, você vai ter aula de meditação gratuito, comprou o livro, A Ciência que Foi Ocultada, que este livro fará parte de todos os estudos na geometria sagrada. Então, você comprando o livro, automaticamente, em dezembro, você vai estar recebendo a apostila em PDF e o curso gratuito para montar a sua dieta e da sua família, tá? Então, aqui eu estou falando também sobre a nossa ancestralidade. É um curso completo, entra um pouco da medicina chinesa, vou falando um pouco dos nossos ancestrais e a técnica de radiestesia, tá? Então, tudo muito bem explicadinho. Vamos lá. Como é que funciona a avaliação? Então, o nosso corpo humano é composto por células, são 300 trilhões de células expandindo energia. Em todas as células nós temos receptores, que são emissores de informações do seu código genético. Quer dizer, exatamente é isso que todo radiestesista com a radiônica vai estar trabalhando, analisando cada disfunção energética dentro da medicina chinesa. Então, estas informações do nosso código genético faz gerar um campo magnético que dará as informações do melhor alimento para ajudar na replicação do seu código genético. Então, com a radiestesia, quando fazemos a avaliação, utilizando o pêndulo, né? Então, você é capaz de entrar em ressonância com o campo magnético da outra pessoa. Então, observa aqui. Nós temos o quê? A geometria sagrada. São várias linhas de energia em que forma um campo magnético ao redor. E assim, somos todos nós. As linhas de energias que nós produzimos através das nossas células, através do nosso sistema circulatório, quando passa o sangue através das nossas veias, então nós geramos um campo magnético. Então é através desta ressonância
quando há interação entre o radiestesista e a pessoa que está sendo avaliada, é que sabe qual vai ser o alimento e como que o nosso próprio inconsciente conversa com o nosso consciente e mandando estímulos e esse pêndulo consegue se movimentar. Então a radiestesia, quando se faz a avaliação, utiliza-se o pêndulo capaz de entrar em ressonância com o campo magnético da outra pessoa, mesmo estando longe ou estando perto, tá? Então, o nosso sistema nervoso central, envia através de micromúsculos todas as informações para o pêndulo. Claro, eu tenho que ensinar você como fazer esta avaliação com calma, paciência. Por isso que você vai ganhar em dezembro, que está próximo, a aula de meditação. No meu curso gratuito de radiestesia, você vai ter aula de meditação, como utilizar o pêndulo e montar toda a sua dieta. Uma apostila completa, assim que você adquirir o seu livro, tá bom? Então, o livro A Ciência que foi votada, você vai estar participando desta aula da geometria sagrada e vai saber como avaliar, tá? Você vai ter aqui os conhecimentos científicos sobre todos os funcionamentos dos órgãos, mas você vai trabalhar com a simplicidade do campo energético que cada órgão produz, chamado na medicina chinesa de órgãos. Produz energia yin, negativo, e produz energia yang, positivo. Então vamos voltar lá. Vamos passar aqui. Então, aqui o homem vitruviano, né, com os desenhos do gráfico radiônico. Então, passo a passo, eu vou estar falando das informações dentro do quê? Dos 7 princípios herméticos. Eu vou estar explicando sobre o gênero dentro dos 7 princípios herméticos, que o mentalismo, a correspondência, a polaridade, ritmo, causas e efeito. Também tem, vamos lá, mais uma outra informação. Tá bom. É que são muitas coisas, né? Então, eu tenho que ir dividindo, porque se for falar tudo de uma vez. Este gráfico que está aqui com o desenho do homem vitruviano, está dentro deste gráfico que eu canalizei. Você pode observar que existe o ponto central. Este ponto central é o ponto do umbigo, né? Um chama-se cordão de prata, é a conexão com o universo, né? Com outro campo, mas com outras dimensões, com a espiritualidade. Então, nós temos esta ligação com todo esse lado espiritual. Mas não vai ser isso que eu vou estar falando no momento. Mas vamos falar sobre a evolução do homem, que é o cordão umbilical, e a ligação com os meridianos de acupuntura, que forma toda esta geometria sagrada, que é a energia de conexão do ser humano com as pirâmides. Observa novamente o gráfico. O gráfico, o que você está observando? É como se o homem estivesse deitado sobre a terra. O ponto central é o umbigo, mas sim a linha do Equador. É onde todas as energias estão movimentando. Então, na sola do pé, ele está conectado com o planeta Terra, tá? Com a energia em que as pirâmides estão conectadas e vai trabalhar. Nós temos aí na sola do pé o meridiano dos rins, que é o elemento água,
que vai trabalhar a essência na cintura e desta essência vai se conectar com todos os órgãos do nosso corpo. Então, quando a mãe está gerando o seu filho, é através do cordão umbilical que o filho recebe todas as informações de todas as pirâmides que existem no planeta Terra. Então, esta conexão com este campo magnético do planeta Terra que interage com todos os órgãos do corpo humano e a mãe passa todas essas informações. Porque quando ela gera o filho, a primeira coisa a se formar é o coração, é o cérebro, depois vem o coração tem que bombear o sangue para que todos esses órgãos, todos esses meridianos conectados com o cérebro, gere a criação do gênero perfeito. Então, existe o gênero, que é o mentalismo, olha só, o cérebro, a correspondência do mesmo que está embaixo e em cima, vibração, ritmo, polaridade e as causas e os efeitos. E o gênero, assim, começa a criação e o desenvolvimento do feto na barriga da mãe, né? Então, o gênero, a geometria sagrada, que são os meridianos e linhas de energias conectadas com o planeta Terra, com as frequências das pirâmides, que você ainda é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, então entre lá no canal A Unificação das Terapias Vibracionais, aonde eu vou passar informações sobre o funcionamento, tem lá informações sobre o funcionamento das pirâmides e como é que o ser humano conecta com a Terra. Então, através deste gráfico, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, quer dizer, exatamente eram todos os conhecimentos herméticos que Leonardo da Vinci tinha, né, um iniciado, e hoje eu estou trazendo a geometria sagrada dentro do gráfico que eu canalizei e o homem vitruviano conectado com as pirâmides e o funcionamento das pirâmides atuando no gênero, mesmo dentro do útero da mãe, recebe todas as vibrações das pirâmides, no crescimento estrutural de cada órgão e a estrutura física do gênero, o crescimento do gênero, mesmo em adulto, que depende de todo o funcionamento das pirâmides. Então, na próxima aula, você vai ter a geometria sagrada de cada órgão, vou estar explicando cada órgão, e que você vai estar adquirindo o livro, acompanhando todos os estudos na medicina convencional, e eu vou estar falando sobre a energia de cada órgão e como que o gráfico encaixa em cada órgão do corpo humano. Então, se você quer receber gratuitamente a aula de radiestesia, montar a sua dieta, né? Você entra no meu e-mail, mande uma mensagem para a aquisição do livro A Ciência que Foi Ocultada. Escreve assim: quero o livro A Ciência Foi Ocultada e o curso de radiestesia. O meu e-mail para aquisição do livro é institutofatimazanetti@hotmail.com. Para participar e assistir todas as outras aulas sobre o funcionamento das pirâmides, é a unificação das terapias vibracionais, tá? Tem lá a playlists que tem vários vídeos falando sobre todos os conhecimentos das pirâmides na Terra. O site para conhecer todo o meu trabalho é institutofatimazanetti.com. E se você quiser participar, e que seja bem-vindo ao grupo do Telegram, que é Estudos
dos mistérios. Então, para a próxima aula, vamos começar os estudos individuais de cada órgão do corpo humano, as suas polaridades, funções energéticas e como que o gráfico que está aqui, que é o gráfico onde está o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Eu vou mostrar passo a passo cada órgão e dando as informações dentro da medicina chinesa, qual é a função deles energética neste processo evolutivo e que a alimentação, a régua de DNA alimentar, ajudará você a reequilibrar cada órgão. Então, muito obrigada, gratidão imensa e seja bem-vindo à próxima aula, a aula de Geometria Sagrada, onde eu vou estar mostrando cada órgão dentro dos estudos da medicina chinesa. Muito obrigada e gratidão imensa. Namastê!